Olá, este é o programa Neurodireitos e Manipulações Neurais, episódio 2. Hoje nós vamos conversar sobre os neurodireitos e as suas características. Os neurodireitos, como vocês sabem, são os direitos do ser humano em relação à sua própria mente, em relação ao seu próprio cérebro, porque nós estamos numa realidade tecnológica que já avançamos ao ponto de atingir corpos e cérebros humanos sem até, muitas das vezes, a permissão, o conhecimento e o consentimento da pessoa que está sendo atingida. Isto significa, na prática, que a necessidade do estabelecimento dos neurodireitos é emergente. Nós temos agora uma evolução ligada às inteligências artificiais, temos também as biotecnologias e mais um universo de inovações tecnológicas capazes de atingir o corpo humano. Sem as leis estabelecidas e os conhecimentos dos direitos humanos ligados a este contexto, não podemos ter defesa de inúmeras vítimas que já estão falando, se posicionando nas redes sociais, estão já comunicando ao Brasil e em outros países que elas são vítimas destas tecnologias que estão atingindo seus corpos sem o consentimento. E muitas das vezes, se não a maioria, estão sendo usadas as tecnologias para objetivos inomináveis a qualquer ser humano. Quiero que paséis esto a las víctimas, ¿ok? Para que ellos sepan lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Ahora vais a notar que eso ya me lo han hecho a mí de manera muy acelerada por el papel que tengo, ¿vale? Fuera de la asociación y para hablar del delito de lesa humanidad. Pero quiero que hagáis un ejercicio, cojáis un dispositivo que no tenga tarjeta SIM ni tenga tarjeta de memoria, ¿vale? Tenéis que documentar de esta manera. Os ponéis delante del dispositivo que no controlen ellos, luego tendréis que pasarlo a un pendrive, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hoy es jueves 14 de marzo, ¿vale? Son la hora que sea, ¿vale? Bueno, si notáis que tenéis inflamada la corteza prefrontal, y al mismo tiempo también notáis que está supurando vuestra nariz, eso es radiación por microondas porque ellos están inflamando para poder mapear toda la corteza frontal. Si notáis que la inflamación está en el hemisferio izquierdo, ¿vale? O en el hemisferio derecho también lo tenéis que decir, ¿vale? Porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio del lenguaje, ¿vale? Y ellos decodifican primero esa zona. Luego pasarán, ¿vale?, a la zona de la base del cráneo, ¿vale?, por encima del paladar, de las fosas nasales. El área hipocampal, ahí está, el área hipocampal va desde la tensión en la corteza prefrontal hasta el tronco del encéfalo, ¿ok? Vais a notar que vais a esputar, porque todo es apostosis, tanto lo que sale de la corteza frontal por la nariz, como lo que va a salir luego por la boca, o vais incluso a tragar, ¿ok? Eso es apostosis, eso es muerte neuronal, es muerte de las células por la radiación por microondas que realiza la interfaz. Ellos necesitan adelgazar, dañar nuestro cerebro para mapear las conexiones sinápticas, ¿vale? Las conexiones entre neuronas, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que están haciendo es decodificaros, ¿vale? El biohacking es inflamar, dañarla de esto, ver todo lo que es la conectómica, esas conexiones, ¿vale? Y es lo que copia la inteligencia artificial. Ayer se legisló por primera vez una ley a nivel europeo, tiene 6 meses de implementación, entonces van a correr muchísimo, ¿ok? Van a correr muchísimo. Algunos a lo mejor sí lo estáis, ya todo ese proceso lo tenéis realizado. Porque el área hipocampal, lo que va desde la tensión en el área frontal hasta el tronco del encéfalo, toda esa zona regula aprendizaje, regula emociones, ¿vale? Y sobre todo vais a escuchar pensamientos que no son vuestros, no vais a identificar cosas que son vuestras, porque no lo son, ¿vale? Es la decodificación ya del proceso del lenguaje en el hemisferio izquierdo y todo el control sobre las emociones. Así que, por favor, como víctimas de cibertortura, haced lo que os estoy diciendo, ¿ok? Es muy importante que documentéis assim. É um histórico de relatos, de falas,
de discursos dessas vítimas capaz de estar desenvolvendo uma das maiores questões ligadas à manipulação do ser humano, que é o controle de suas mentes, causando sofrimentos inimagináveis, sofrimentos de deformação de fetos, deformação de personalidades, atitudes decorrentes dessas manipulações que nós não podemos mais entender, compreender, aceitar ou sequer estar a par do que está acontecendo com a vítima. Elas não têm mais o controle de si e nós não temos também, consequentemente, o entendimento do que está acontecendo com elas. E para isso, nós hoje vamos focar nos neurodireitos e as suas características. Vamos ouvir a fala do doutor Cláudio Carneiro, que ele é um especialista, pós-doutor em direitos humanos e também em neurodireitos, que está aqui acompanhando os nossos trabalhos. Vamos à tela? No âmbito do direito, as leis servem para prevenir e regular os conflitos de interesse que surgem nas relações negociais, mas, sobretudo, nas relações interpessoais, ou seja, entre pessoas, né? Ocorre que é impossível que esse conjunto de normas que nós chamamos de ordenamento jurídico acompanhe em tempo real o surgimento de novas relações jurídicas, principalmente antever situações inimagináveis, como, por exemplo, há 20 anos se pensar no boom tecnológico que tivemos e as opções que temos hoje, né? Da mesma forma, não era possível prever o alcance nocivo dos hackers e dos biohackers diante dessa evolução. É claro que o direito ele não pode resolver, ainda mais de forma antecipada, todos os problemas da sociedade, mas é necessário que haja um mínimo de proteção jurídica para que os lesados possam se socorrer da justiça e ter um amparo judicial, se necessário, como uma última solução. De outro lado, também é importante que o direito preveja sanções para aqueles, e aí me refiro também às empresas que não observarem os protocolos científicos, para aqueles que praticam os atos lesivos. E aqui nesse ponto falamos dos hackers, dos profissionais que atuam à margem da ética profissional, especialmente os ligados à neurociência, no tópico específico sobre o qual nos debruçamos hoje, e de todos aqueles que pratiquem lesões a pessoas jurídicas e principalmente a pessoas físicas, pois a vida e a dignidade da pessoa humana no campo dos direitos humanos são os bens mais importantes a serem tutelados pelo direito. Então, diante de todo esse contexto, é muito importante que haja uma proteção jurídica em várias áreas de atuação, como, por exemplo, na área penal, no largo espectro protetivo dos direitos humanos, ou até mesmo nas reparações cíveis, como, por exemplo, as indenizações, se for o caso. Obrigada, doutor Cláudio Carneiro, especialista em direitos humanos, por estar aqui conosco, acompanhando os nossos trabalhos, sendo o porta-voz de conteúdos ligados aos neurodireitos no Brasil. A nossa realidade ligadas aqui no Brasil ainda é mais preocupante. Há um déficit de informações, há um déficit de compreensões imediatamente associadas às inovações tecnológicas. Quem de vocês já ouviu falar que é possível o seu aparelho de televisão estar sendo manipulado ao passo de o biohacker, o hacker, o cracker, utilizar a televisão como um veículo da comunicação deles com você? Em outras palavras, é possível você assistir um programa e ali ter, por exemplo, um personagem de um filme, de uma novela, sendo interlocutor, não ele, o ator, mas quem está manipulando a tecnologia, ser um interlocutor de ordens à sua vida? Você já imaginou você chegar em casa, ligar a televisão e ter ali uma pessoa que não tem nada a ver com isso,
mas que o biohacker manipula a tecnologia e sai a voz do ator, sai a imagem do ator como se fosse por inteligência artificial, e ali eles dão as ordens de controle, não saia às segundas, quartas e sextas da sua casa. Não coma 2, 3, 4 vezes por dia. Só se alimente um prato de comida por dia, porque senão nós vamos estreitar o seu esôfago. Não veja televisão, não ouça rádios, não tenha acesso a nada que comunique você alguma possibilidade de sair desse cárcere, dessa prisão tecnológica que você vive, porque você agora pertence a nós. Como uma vítima, uma pessoa simples, uma pessoa da cidade do interior do Brasil, da cidade do interior de outros países, sai dessa situação. Você tem uma percepção do que está acontecendo com milhares de brasileiros? Acesse as informações, acesse a Associação de Vítimas, porque lá está o relato. Faça o seu filtro, entenda a necessidade dos neurodireitos. Essas pessoas têm direitos a serem livres? Essas pessoas têm direito a chegar nos órgãos públicos e pedir a segurança do Estado, a segurança ligada às questões tecnológicas? A segurança da sua família? A quem estas pessoas podem recorrer? A institutos de defesa da criança, por exemplo? Quantas crianças não estão ouvindo palavras torpes, sexuais, de pedófilos que estão utilizando essas tecnologias dentro da cabeça delas? Quantos recém-nascidos levam 10, 15, 20 sustos terríveis durante a madrugada e choram desesperadamente por estarem sendo torturados por pedófilos, ouvindo palavras sexuais de baixíssimo calão, enquanto psicopatas estão tendo prazeres mórbidos? Como esta criança vai comunicar um sofrimento desse? Como uma dona de casa que tem seus seios espetados, que tem sua vagina espetada, com choques profundos, vai pedir ajuda? Se na fala dela tem este horror, quem vai ouvir esta mulher? Quem vai dar crédito à sua fala? Quem não vai pensar que ela está louca? Se as pessoas desconhecem o conteúdo deste crime. Se as pessoas desconhecem qual é o fundamento dos neurodireitos. E para isso, o nome deste programa é Neurodireitos e Manipulações Neurais. Nesse segmento, a ciência tem evoluído de tal forma que tem gerado muitas divergências entre os próprios neurocientistas. Podemos dar como exemplo um implante cerebral que estabelece uma conexão entre o cérebro e o computador através de um chip mediado por tecnologia, cuja proposta é coletar informações neurais do indivíduo para uso da medicina. O desenvolvimento dessa pesquisa, indiscutivelmente, é louvável, levando em consideração que o seu objetivo principal é conhecer de forma mais profunda o funcionamento do cérebro humano e as interferências das técnicas ópticas, elétricas, moleculares e magnéticas. Ocorre que essa evolução na neurociência e na neuroclínica também pode gerar um terreno fértil para problemas graves e até mesmo gravíssimos. É óbvio que a pesquisa tem grande importância científica para o mundo, mas como jurista, é nosso dever despertar a cautela necessária para algumas consequências graves no campo da violação dos direitos humanos. Vejam, a partir do momento que a neurociência estiver apta a aprimorar o seu conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano, ou seja, ter a base biológica e científica para o surgimento dos pensamentos, comportamentos, de modo a diagnosticar e prevenir doenças neurológicas diante da conexão do cérebro com a internet, talvez seja possível dizer
que o cérebro humano também poderá estar exposto, tal qual um computador que está conectado com o mundo digital. Portanto, não nos parece absurdo levantar a hipótese de que o cérebro receba comandos, e aí falamos de técnicas invasivas ou não invasivas, diretas da rede, ou seja, métodos ópticos e eletrônicos, e sem a livre manifestação do seu titular, ou seja, alheio à sua vontade. Se essa afirmativa, se essa hipótese for verdadeira, já valeu o nosso esforço em tentar antever esses problemas. Você que acompanha o nosso trabalho, fique atento às informações comunicadas pelas vítimas, porque todos nós somos vulneráveis a isso. Porque não há nenhum controle sobre esses controladores. Eles estão realizando isso, segundo as vítimas, há décadas. Segundo as vítimas, eles estão realizando atividades torpes, sexuais, com inocentes, há décadas. Segundo as vítimas, eles estão sabotando empresas, instituições científicas, há décadas. Por quê? Porque não tem nada, nenhum órgão, nenhum instituto que esteja em cima desta questão. Pelo menos até informação pública. Pelo menos até a este ponto público, onde nós podemos acessar as fontes e ficar informados. Afinal de contas, quem são esses psicopatas? Quem são esses manipuladores neurais? Estamos falando, sim, de uma organização, uma sistematização de pessoas que usam tecnologias cruéis, que podem estar transformando pessoas em cobaias humanas para que muitas empresas ligadas à tecnologia saibam quais são os resultados finais dos usos dessas tecnologias no corpo humano. Estamos aí na era dos chips intracranianos. Já está publicado aí pelos maiores tecnólogos do mundo. Existe um lado obscuro que nem mesmo essas empresas possam vir a saber? E por que a coesão entre a fala do sofrimento dessas vítimas com a fala do sofrimento de centenas de vítimas em vários países? Que coerência de discurso, de extremo sofrimento é esse? Quem estariam atacando e de que forma? Continue conosco no nosso episódio número 3, que nós vamos apresentar a vocês os detalhes do que realmente está sendo realizado com centenas de vítimas no Brasil. Acompanhe o nosso trabalho, compartilhe o nosso trabalho, comunique à sua família, aos amigos. A sociedade precisa estar ciente. Os profissionais de defesa ao cidadão precisam estar cientes. Muito obrigado a você que começou a acompanhar o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado do episódio e, se você gostou, convide outras pessoas, outros amigos para assistir e participar conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Neurodireitos e Manipulações Neurais. Até lá. Esteja conosco no nosso próximo episódio do programa Neurodireitos e Manipulações Neurais.